Salve aí, corredores, salve corredoras! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um vídeo sobre nutrição, alimentação, suplementação com a minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gustavo Maia? Salve, corredoras, corredores! Muito bem, se você já pegou o gancho aí desse título deste vídeo, você já sabe que a gente vai te dar umas palmadas, né, velho? Não adianta só se acordar cedo de manhã, botar seu tênis e sair para treinar. Não é só treinar. Tem um monte de coisa que você tem que fazer. Se você busca uma longevidade, ou se você busca ter uma velhice mais saudável, podemos falar velhice saudável, né? Sim. Todo mundo quer uma velhice saudável. Sim. Todo mundo quer ficar velho sem dor no joelho, dor no quadril, dor nas costas, sem problema de saúde, sem deixar problema para os outros, sem ter ninguém cuidar de você. Não é isso que você quer? Todo mundo quer isso. Então, se você quer isso, não basta só treinar, né, Lu? Exatamente. Eu quis trazer esse assunto e eu vou me basear num livro muito bom, que eu recomendo todos, inclusive. Recomendou para mim também, inclusive eu vou deixar aqui, vou achar o link do livro para vender. Sim. E vou colocar aqui embaixo na descrição, se você quiser comprar, você pode comprar também. O livro é Outlive, do Peter Attia, que é um médico super renomado, né, americano. E esse livro é muito completo. E ele traz algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui com vocês, né? Primeiro, essa questão. Ele traz essa ideia de que existem 4 principais aspectos da nossa vida que tem que ter essa preocupação. E não é esporte, sim, está, com certeza, né? Lógico. Óbvio. Né? Está dentre esses 4 aspectos, mas ele não é o único, e eu ouço muito isso, né? Eu tô fazendo meu esporte, daí eu fui lá no médico, ele me passou um remédio para alguma coisa e tá tudo certo, né? E esse livro, a indústria farmacêutica adora. Adora. Né? Esse livro, inclusive, ele faz uma boa crítica, né? A medicina atual, ele inclusive chama da medicina 2.0, e o que ele fala é que a medicina ele deveria ter esse movimento que ele chama de medicina 3.0, que é muito mais uma medicina de prevenção, uma medicina onde até o próprio nome, né, o paciente, tá errado, né? Porque nós não deveríamos ser passivos, né? Nós temos que ser responsáveis, né, pela nossa vida. Nós temos que ter atitude proativa e não ficar, né, delegando essa responsabilidade para um médico ou para um profissional de saúde. Quem sabe muito mais de nós somos nós mesmos. Sim. Né? Louco, isso eu nunca tinha pensado no termo paciente, né? Tá errado. Na minha visão, esse é um termo complicado, né? Porque você vai ao médico e ele fala muito com relação às doenças, né? Ele pontua, ele coloca os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí ele coloca doenças cardíacas, câncer, neurodegenerativas, e aí ele coloca o diabetes tipo 2, mas o diabetes tipo 2 como uma síndrome. E aí você vai ao médico e ele te dá lá um remedinho para você, porque você tem pressão alta e tá tudo certo, né? Tô tomando meu remédio. Não, você não está fazendo o suficiente. Assim como não é suficiente só treinar. Né? Então, ter essa visão eu acho fantástica. E isso é muito, eu gostei muito disso, por ser nutricionista. A nutricionista, ela já é assim, né? Quando eu iniciei na minha carreira, eu fui para a medicina preventiva. Foi meu primeiro trabalho. Então, na nutrição, a gente fala muito de prevenção e de deixar a responsabilidade. A gente não consegue fazer ir lá e você tem que comer direito. Eu posso te orientar, mas a responsabilidade de conseguir um resultado é de quem está se alimentando. Óbvio. Diferente, muitas vezes, de simplesmente só tomar um medicamento. Né? E nesse livro, ele coloca muito a relação, e isso é fantástico, né? Com relação à expectativa de vida, tempo de vida, ele faz essa relação entre tempo de vida e tempo de saúde, que deveria ser a mesma coisa. Mas não é. Esse é o nosso objetivo, chegar no final com a mesma capacidade, e aí ele coloca 3 aspectos: capacidade física, capacidade cognitiva e capacidade emocional. A forma e a capacidade emocional da sua resiliência, de você tolerar sofrimento. Isso é muito forte, né?
colocando todos esses pontos, levando um pouco, né, com relação a não só treinar, então a gente já está aqui de acordo, né, que a atividade física, e dentro do livro, quem gosta, vale a pena, porque só no tema atividade física, ele coloca 3 pontos: equilíbrio, força de pegada, estabilidade, 1000 coisas, assim, muito completo mesmo. Fora a parte de atividade física, é lógico que ele fala da nutrição. E ele dá uma ênfase muito grande com relação à suplementação também. E isso é muito atual, porque, né, para o médico realmente colocar isso como uma bíblia pilar, de longevidade, né, e um pilar onde a suplementação faz parte, eu achei realmente uma revolução até, né? Em todo esse conceito mesmo de saúde, né, e medicina, né? E, além disso, ele coloca o sono, e assim, um capítulo só sobre sono, e a influência que o sono, né, com relação às doenças mesmo, inclusive a diabetes, a capacidade, ele coloca, por exemplo, um estudo que, né, assim, resumindo, assim, você pega um grupo que tem uma diminuição de 4 horas de sono por noite, por um período aí de 2 semanas. A capacidade que você tem de metabolizar o açúcar já se torna diminuída. E N outros estudos que ele coloca. Legal que ele deve entrar nessa parte técnica mesmo de cada um desses pilares. Não, é muito embasado. Legal. É muito interessante para quem curte saúde, para quem curte esse assunto, eu super recomendo. E um outro que é a parte emocional. Então, realmente, o gerenciamento de estresse como um dos pilares importantíssimos. Puxando para a nossa área, lógico, né, de nutrição, eu queria colocar para vocês, que eu achei fantástico, porque dentro dos suplementos que ele usa, inclusive, é o que ele fala, que ele usa, né, para si, e alguns suplementos chaves dentro da nutrição. Quando a gente fala, né, de tecido muscular, a gente sempre fala isso, massa muscular, né? Então, a nossa massa muscular é a nossa poupança de longevidade, né? E para que a gente construa a massa muscular, a gente precisa ter uma alimentação muito rica em proteína, né? E aí, pouco carboidrato. Ele fala muito com relação à relação de todas as doenças da atualidade, o consumo excessivo de carboidratos. Então, falando de proteína, lógico, é claro, né? O whey protein, as proteínas isoladas, mas uma alimentação rica em proteína. Ele fala do benefício e da importância da creatina como suplemento, não só para a parte física, mas cognitiva, né? E todo, né, esses benefícios que a gente já fala tanto aqui com relação à creatina. Ele coloca a creatina como um suplemento fundamental, chave de longevidade. Vitamina D como um suplemento mesmo, como um suplemento chave para a longevidade. A vitamina D, ela tem, né, uma ação muito mais do que vitamina. Hoje ela é tida como uma ação hormonal, onde ela consegue retardar o envelhecimento. Ela tem uma ação em gene mesmo. Que legal. Exatamente. A vitamina D, ela tem muitos estudos com relação à prevenção de câncer. Vitamina do complexo B, fundamental. Gente, complexo B, as vitaminas do complexo B para movimento, para metabolismo energético, para a parte cognitiva, é imprescindível. Todas do complexo B. E aí ele coloca alguns outros suplementos que aí são conjuntos e que são americanos, tá? Mas aqui pra gente, o que eu achei muito interessante e que é muito próximo do que o que a gente normalmente consome de suplementação, mas uma visão muito mais com relação a pensar no futuro mesmo. Na longevidade, menos na performance. Exato, exatamente isso, né? Então, é óbvio que a creatina está muito relacionada com esporte, com performance, mas pensando nestes suplementos, realmente, para que você tenha
Porque, gente, não adianta estender uma sobrevida. Eu não quero. Que ninguém Tô fora, né? Ninguém quer viver 100 anos se os últimos 30 anos você passar sem poder andar, sem poder dialogar, sem poder... Exatamente, né? Um déficit cognitivo, não é? A gente está vendo nos Estados Unidos que o que está acontecendo é que até a expectativa de vida do americano está caindo. E qualidade de vida nem se fale, né? Assim, então, assim, se você realmente não tiver essa conscientização de que, parabéns, você já faz atividade física, ótimo, mas que é um conjunto de ações, é um conjunto de hábitos que... E se você já passou dos 30, porque o que ele coloca é que uma doença cardiovascular, por exemplo, né, que é o que mais se morre no mundo, para que a pessoa morra de uma doença cardiovascular, isso começou há décadas atrás. Isso não é uma surpresa. Eu tive um AVC e morri de AVC. Você está construindo essa doença há décadas na tua vida. E aí esse ponto, porque a doença cardiovascular é a doença que mais se mata, é a mais fácil de controlar, de prevenir, mais do que câncer. Muito mais. Com certeza. Porque, né, doenças neurodegenerativas, muito mais difícil de você controlar. Tem coisas que ainda não se conhecem na ciência, né? Mas uma doença cardíaca, onde você consegue, está muito mais fácil, está muito mais estudado o quanto hábitos saudáveis realmente previnem. Então, eu acho que vale a pena a gente colocar dessa forma. E no fundo, cara, hábitos saudáveis é o que a gente sempre debate aqui. A gente já falou sobre os pilares da vida saudável, aqui em vários momentos para você. Hábitos saudáveis, no fundo, cara, é uma mudança de mentalidade que você vai ter. O que você está fazendo não é nada extraordinário. Você tem que transformar isso no seu ordinário. Falei outro dia isso no Instagram, mas assim, enquanto você está achando que você está fazendo dieta e não fizer uma transformação alimentar na sua vida, que você só foque em ingerir alimentos saudáveis, você não está fazendo certo. Ninguém passa a vida inteira fazendo dieta, é uma mudança de mentalidade. Enquanto você sai para correr só 30 minutos na semana, como 47% das pessoas, pela pesquisa que a Olímpicos publicou, 47% dos corredores brasileiros correm só 30 minutos na semana, 40 minutos na semana, você não está fazendo esporte, você está sendo sedentário pela Organização Mundial da Saúde. Então, se você não se atentar a isso, não adianta você cumprir a sua parte social, você tem que cumprir a sua parte física com você mesmo. Exato, é a sua passada, é a sua pisada do dia a dia. Eu tomei muita pancada quando eu falei isso. Que você não é corredor. Não é corredor, você me desculpe, se você corre 30 minutos na semana, você não é corredor, porque a Organização Mundial da Saúde diz que você não é. É melhor você correr 30 minutos do que não correr nada? É. Só que correr 30 minutos na semana vai transformar o seu corpo, vai te dar condições de combater essa doença cardíaca que você pode chegar a ter no futuro? Não sabemos, velho, porque para a Organização Mundial da Saúde, você é um sedentário se você corre 30 minutos na semana. A questão é assim, né? Com quem você se compara, né? Se você está se comparando com um sedentário, é óbvio que é melhor. Mas a gente quer muito mais do que isso. Não, o que você quer é viver bem e bastante. E ativo, né? Com capacidade física global, né? Então isso eu recomendo esse livro. Leia, está aqui embaixo na descrição. Bom, o que está aqui embaixo na descrição também é o link da Houseway, que você sabe que é parceira e apoiadora deste quadro. Então, se você quiser comprar qualquer produto, basta entrar no link aqui embaixo e usar o cupom FOLEGO, tudo minúsculo, sem acento. Muito obrigado, Luciana Polini. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até. Tchau.